Olá galera, darei continuação no capítulo 2 do livro Terapia do Esquema para Casais. Este vídeo terá uma segunda parte, tem muitas coisas que quero abordar neste capítulo. É mesmo, é? Por isso vou fazer uma pequena introdução desse capítulo. Venham comigo. Teoria do apego e esquemas conjugais. A teoria do apego é, atualmente, o grande paradigma da psicologia do desenvolvimento, construída a partir das ideias do psicanalista e psiquiatra John Bowlby, que contou com o apoio precioso da psicóloga Mary Ainsworth. Essa teoria vem colaborando para pesquisas e estudos em diferentes áreas, neurociências, psicoterapia, psicologia social, bem como orientação de pais, famílias e relacionamentos conjugais. Poucas propostas na psicologia, área repleta de subjetividade, de opiniões e visões tão distintas, conseguiram atingir o consenso alcançado pela teoria do apego. Dentre suas principais contribuições, a primeira, a propensão dos seres humanos a formar vínculos afetivos com figuras especiais desde o início da vida, a tendência à formação de padrões estáveis de relacionamento interpessoal a partir dessas relações iniciais, e o terceiro, a utilização das relações sociais como forma de regulação emocional. Essas conclusões impactaram a compreensão das relações conjugais como uma extensão dos vínculos do início da infância, bem como do tipo de comportamento de apego formado na vida adulta, em função da qualidade desses mesmos laços afetivos. Assim como as relações vinculares iniciais, as conjugais também são governadas pelo mesmo sistema comportamental, o sistema de apego. As emoções centrais para o sistema de apego, como o medo intenso da perda da conexão afetiva e o prazer e a satisfação quando do reestabelecimento dos vínculos, aparecerão também nas relações conjugais, tornando a compreensão dos conceitos da teoria do apego um ponto de partida para aqueles que pretendem conhecer a dinâmica das emoções em casais. A teoria do apego, a construção de um novo paradigma na psicologia do desenvolvimento. Apesar do rápido avanço das ideias de Freud no início do século XX, a teoria psicanalítica entrou em intensa revisão, especialmente após a Primeira Guerra Mundial, em função da fragilidade de alguns conceitos, o que levou a controvérsias e disputas internas intensas entre os pesquisadores da área. Foi em meio a esse turbilhão de ideias que o jovem médico John Bowlby começou a estudar mais profundamente a psiquiatria infantil e a psicanálise. Insatisfeito com o caráter excessivamente subjetivo da psicanálise e com a superficialidade do behaviorismo da época, Bowlby buscou a construção de uma nova teoria para explicar os vínculos entre as crianças e suas mães/cuidadores, utilizando-se de uma perspectiva sistêmica associando a própria psicanálise e o behaviorismo a outras perspectivas teóricas como a etiologia e a psicologia cognitiva. Havia concordância entre psicanalistas e behavioristas da época sobre o papel central da alimentação para a formação e manutenção dos vínculos entre os bebês e suas mães/cuidadoras. Bowlby começou a investigar outros fatores explicativos para as fortes emoções que apareciam quando da ocorrência de rupturas dos laços afetivos. O trabalho de Hawthorne com mamíferos, nos quais foi descrita a necessidade de contato constante entre a mãe e o filhote mesmo após a nutrição, foram fundamentais para a elucidação desses fatores. Bowlby propôs a existência de sistemas comportamentais inatos em mamíferos que regulam os vínculos entre os filhotes e suas mães. Desse modo, a palavra apego, geralmente entendida como ligação ou posse, foi utilizada para descrever esse sistema, pois ele governa o comportamento de aproximação e contato. As duplas mãe e bebê que permaneceram próximas no ambiente de adaptação evolutiva da nossa espécie nas selvas e savanas tiveram maior probabilidade de sobrevivência, fazendo com que essas características fossem selecionadas e com que esse sistema se estabelecesse em nossa filogenia. O sistema de apego é, portanto, o sistema comportamental que regula o comportamento de aproximação e contato, tendo como função original a proteção contra predadores. Quando o equilíbrio entre o organismo e o ambiente é quebrado, quando o bebê se sente ameaçado ou incomodado por diversas variáveis como fome, frio, calor, ou está em um ambiente escuro, com ruídos fortes ou agudos, a homeostase é quebrada, ativando-se o sistema de apego.
Ao ser ativado, o sistema de apego leva a comportamentos que têm como objetivo atrair a atenção da mãe, o cuidador principal, chamado por Bowlby de figura de apego. A estratégia básica do sistema de apego, estratégia de apego primária, é a aproximação entre a figura de apego e a criança. Sendo assim, a figura de apego pode ser considerada a primeira instância de regulação da criança, já que esta é incapaz de se autorregular no início da vida. Essa regulação se inicia pela resposta da figura de apego aos ritmos fisiológicos da criança, sono, alimentação, excreção, aos afetos experienciados por ela, desprazer e cansaço, e às emoções como medo e raiva. Apesar de o termo regulação emocional descrever o processo por meio do qual tentamos influenciar nossas emoções, ele também tem sido usado para se referir à interferência e intervenção de figuras externas para a regulação da criança. A alimentação não seria, portanto, a única explicação para esses fortes laços afetivos. Como já mencionado, a natureza selecionou comportamentos que favoreceram a aproximação entre a mãe e o bebê, como tocar, olhar, trocar carícias, receber limites quando da exploração de um ambiente novo, com possibilidade de perigo, receber orientação e proteção adequada, passaram assim a ser tão importante quanto a fome, construindo-se em necessidades básicas da espécie humana fundamentais para o desenvolvimento saudável. Estilos de apego na infância. A psicóloga americana Mary Ainsworth é considerada por Bowlby a coautora da teoria do apego. Ainsworth realizou pesquisa de observação com crianças em Uganda, na África, e que foram depois continuadas em Baltimore, nos Estados Unidos, trazendo para a teoria do apego a possibilidade de observação empírica e assim maior respeitabilidade da comunidade acadêmica e científica. Ainsworth observou que a maioria das crianças utilizava a mãe/figura de apego como uma base segura, a partir da qual a primeira explorava o ambiente. Seguidores de Ainsworth utilizaram a expressão porto seguro ou lugar seguro, se referindo ao retorno da criança para o contato da figura de apego como forma de conforto, cuidado e proteção. Observaram também o retorno da criança mesmo quando não existia nenhuma ameaça no ambiente, como se ela pudesse de alguma maneira recarregar-se de segurança na presença da figura de apego e dessa forma continuar a explorar o ambiente. Ainsworth considerava que a figura de apego deveria estar sensivelmente disponível para saber quando influenciar ou acompanhar o ritmo da criança, sabendo focar nas necessidades dos filhos e não em suas próprias necessidades e seus desejos. Essa autora denominou de sensibilidade parental a capacidade da figura de apego perceber, interpretar corretamente e responder pronta e adequadamente aos sinais emitidos pela criança. Ainsworth observou a interação de figuras de apego com as crianças em laboratórios no estudo que ficou conhecido como situação estranha. A criança e sua figura de apego eram colocadas em uma sala com brinquedos e uma série de variáveis e observações eram realizadas, como a interação da criança com a figura de apego, com pessoas estranhas, a exploração do ambiente pela criança, sua reação após a breve saída da figura de apego da sala e sua reação ao retorno desta. A partir da observação rigorosa e detalhada das crianças, foram realizadas classificações sobre seu comportamento em relação às suas figuras de apego, chamadas por Ainsworth de estilos de apego. Esses estilos são padrões de comportamento resultantes dos modelos internos de funcionamento que a criança constrói a partir de suas interações recorrentes com a figura de apego e com o ambiente inicial, formando um esquema afetivo cognitivo sobre si, sobre os outros e sobre o ambiente. Os modelos internos de funcionamento tendem a refletir o tipo de experiência recorrente que a criança tem com a figura de apego. Se as figuras de apego são calorosas, responsivas e disponíveis, a criança aprende a confiar em terceiros, bem como em sua própria capacidade de realização, na medida em que é validada adequadamente. Isso é manifestado por seu comportamento de buscar o outro caso seja necessário, solicitar auxílio, explorar o ambiente e correr risco de maneira adequada, formando um estilo de apego seguro. Caso as figuras de apego sejam rejeitadoras, insensíveis e invalidantes,
As crianças aprendem que não podem contar com auxílio e proteção, levando a comportamentos que podem ser demandantes, incoerentes ou ainda excessivamente autossuficientes, formando estilos de apego inseguros e desorganizados. Ainsworth descreveu 3 estilos de apego básico na infância: seguro, inseguro, resistente, também chamado de ansioso ambivalente, e inseguro evitativo, também chamado apenas de evitativo. May e Solomon propuseram uma quarta categoria hoje amplamente aceita para descrever o comportamento de crianças que não se enquadravam nas categorias anteriores, chamada por eles de estilo de apego desorganizado. Vai estar aparecendo na sua tela uma tabelinha, né, com estilos de apego e descrição do comportamento. Apego seguro, e a descrição do comportamento é: bebês bastante ativos que utilizam a figura de apego como uma base segura para explorar o ambiente, interagem mais com a figura de apego do que com estranhos, protestam ativamente na separação e buscam contato prontamente quando a figura de apego retorna ao ambiente, sendo logo regulados afetivamente em sua presença. Apego inseguro e evitativo. Não usam a figura de apego como base segura, como se não desse importância a ela. Em uma espécie de autossuficiência, demonstram pouca ativação emocional ao serem deixadas sozinhas e também não recorrem à mãe quando esta retorna após estar ausente do ambiente, não parecendo ter preferência por ela. Podem interagir com um estranho mais do que com a figura de apego. Apego inseguro resistente. Exploram pouco o ambiente com bastante temor a pessoas estranhas. A maior parte dos bebês protesta bastante quando a mãe se ausenta. Quando ela retorna ao ambiente, reage com birra, raiva, choro. A figura de apego tem dificuldade para regular emocionalmente a criança, como se esta apresentasse uma necessidade infinita de contato. Uma vez estabelecidos, os modelos internos de funcionamento filtram a realidade de acordo com expectativas pré-existentes. Brereton e Mohammed descreveram que os componentes afetivos, cognitivos e comportamentais dos modelos internos de funcionamento se tornaram altamente enraizados, filtrando a realidade de acordo com expectativas pré-existentes, com os modelos de reação aprendidos com as figuras de apego, bem como com as adaptações e defesas que a criança precisa aprender para sobreviver em ambientes negligentes e abusivos. Nesse sentido, os modelos internos de funcionamento operam fora da consciência e de maneira automática, tendendo a se perpetuar ao longo da vida. Bom, caso tenham gostado, Não gostei. Que isso? Asmei. deixa seu like e se inscreva no canal. Em caso de dúvidas, deixam abaixo. Não se esqueça de pedir a ajuda de um profissional qualificado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Ride with the man of the family. Mom worked 2 jobs just so we can have sandwiches. Anything good always came with